Então vamos para a segunda aula do nosso curso, que agora é ainda de lógica. Lógica proposicional, ou cálculo sentencial. E agora passamos para a verofuncionalidade. Se você estudou a primeira apostila, não terá dificuldade com a aula atual. Eu tento fazer da forma mais clara possível, de modo que todos entendam, todos os alunos do curso aqui da UFRN. A lógica clássica se divide em lógica proposicional, ou dos enunciados, ou, como eu prefiro, sentencial, e a lógica dos predicados. Mas só a lógica sentencial é verofuncional no sentido de que o valor verdade, isto é, a verdade ou a falsidade dos enunciados compostos depende do valor verdade dos enunciados elementares. Como na formalização nós abstraímos do conteúdo dos enunciados, e desse modo também dos meios pelos quais chegamos à verdade, nós não falaremos mais de enunciados, mas simplesmente de frases, sentenças, ou então, mais tecnicamente, quando você tem apenas letras, letras sentenciais, ou, quando nós relacionamos letras, fórmulas. Pode ser sempre fórmulas, atribuindo a isso valores de verdade. E uma observação aqui secundária, chamando de fórmula bem formada, WFF, aquela fórmula que obedece às seguintes regras da gramática do cálculo sentencial. Primeiro, qualquer letra sentencial é uma fórmula bem formada. Se A é uma fórmula bem formada, então não A também é. E também, se A e B são fórmulas bem formadas, A e B, A ou B, se A então B e A, C e somente B, são também fórmulas bem formadas. E note-se que A e B também podem ser fórmulas complexas, que sejam bem formadas. Então, com isso você cobre tudo que é possível. Claro que P, I, se P, então Q, portanto, Q, digamos, é uma fórmula bem formada, mas A, E, ou não é. Esse é detalhe. Para nós é detalhe. A lógica proposicional é constituída aqui de operadores que são ligados às frases ou às letras, que permite calcular o valor verdade das fórmulas complexas, formadas por frases elementares, de maneira a, com base nas últimas, calcular o valor verdade das primeiras. Então, os operadores ou functores ou conectivos lógicos geralmente usados são 5. Use-se mais falar de operadores ou conectivos. Operador é o termo geral, que se usa para qualquer dessas coisas. Então, são 5 que precisam ser sabidos de cor. O não, ou, e, se então, e se somente se. Eles serão definidos pelas tabelas de verdade. Isso foi introduzido por Wittgenstein no Tractatus, e a tabela de verdade define o que quer dizer ou, e, se, somente se, etc. Então, há e não há. Se A é verdadeiro, não A é falso. E se A é falso, não A é verdadeiro. Então, aqui nós temos a definição de não há. E aquilo que é verdadeiro quando A é falso, e é falso quando A é verdadeiro. Então, essa é a definição da negação. Exemplo: P, João é casado. Não P, João não é casado. Ou, não é o caso que João é casado, o que é exatamente a mesma coisa. A negação muda o valor verdade do enunciado de verdade para falso e vice-versa. Se P João é casado, não P, João não é casado, ou não é o caso que João não é casado. Então, muda o valor verdade do enunciado de verdade para o falso e vice-versa. Se P é verdadeiro, não P é falso e vice-versa. O símbolo da negação é esse aí, esse aqui, ou um L invertido,
E os símbolos da sentença são letras do meio do alfabeto, como F, G, H, I, maiúsculo, às vezes minúsculo. Por isso, João é casado fica sendo P, e a sua negação fica sendo não P. A negação é um operador unário, posto que não relaciona enunciados, só se aplica àquele enunciado, a, por exemplo, mas muda o valor verdade do enunciado que nega. Os outros conectivos são binários, eles relacionam um enunciado a outro. Então, vamos seguindo. A negação da negação resulta na frase não negada. O símbolo, esse tridente, ele significa equivale a ou equivalente. Tridente e equivalente é a mesma coisa. A gente usa primeiro para ressaltar uma ligação entre fórmulas que a gente considera importante. Agora, exemplo 1. Não é o caso que João não vai à praia. Olha, isso é a mesma coisa que João vai à praia. Não P é P. Simbolizamos como não P ou como P. João vai à praia. E aqui fica mais difícil você intuitivamente entender. Mas é a mesma coisa que P. Isso aqui já não é, porque não P, isso aqui é a mesma coisa que P, e aí sobra a negação de P. Conjunção. Segundo operador, A, B, aí você tem os diferentes valores verdades possíveis de A em relação a B. Pode ser VV, VF, FV e FF. E nós vemos em quais casos você tem que a conjunção é verdadeira. É só nesse primeiro caso. E VV você tem V. V falso é falso, a conjunção de uma coisa que um dos conjuntos é falso, então ele se torna falso, porque é a mesma coisa que o E. Se o primeiro é falso, também se torna o todo falso, e se os dois são falsos, é claro que é falso. Então, nas fileiras da tabela se encontram todos os valores de verdade que podem ser associados às letras sentenciais A e B. E a tabela define o que seja o E em lógica, que, por sinal, é a mesma coisa que o E na linguagem ordinária. Assim como não, também é a mesma coisa que o não. Em geral. Exemplo, João é casado e João tem filhos. Isso é verdadeiro se ambos os conjuntos são verdadeiros. Em símbolos P e Q, vê-se que o valor verdade da conjunção dependerá do valor verdade dos enunciados componentes, chamados de enunciados conjuntos. A definição de E acima mostra todos os valores verdade das frases componentes e os de sua conjunção. A negação e a conjunção são o mesmo que não e em nossa linguagem ordinária. Até aqui tudo bem. Vê-se que valor verdade da conjunção depende dos valores verdade das sentenças elementares. Ou seja, é uma função do valor verdade das últimas, das sentenças elementares. Uma função é definida como uma relação de um input variável com um output correspondentemente variável. O output aqui é o valor de verdade da sentença resultante dos valores de verdade e seus componentes elementares. Quer dizer, o output só pode ser duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Não é como números, que você pode ter numa função um número indefinido de números como output. Daí a verofuncionalidade do cálculo sentencial. Isso aí foi inventado por Frege, final do século XIX. Frege foi o maior lógico desde Aristóteles. Bom, ao menos no desenvolvimento da lógica. Disjunção. A e B. A ou B. Aqui, só é falso no caso que ambos são falsos. Senão, a disjunção é verdadeira. Essa não é a disjunção mais usada na linguagem ordinária, mas também pode ser usada.
Por exemplo, o João é muito esperto ou ele é doido. Em símbolos, P ou Q. Aqui temos, outra vez, um conectivo binário vero-funcional. A definição de ou acima mostra todos os possíveis valores de verdade das frases componentes e de sua disjunção, na verdade, não é conjunção. Aqui também, o valor verdade da disjunção depende dos valores de verdade dos enunciados componentes, sendo, pois, uma função do valor verdade dos últimos. A definição de ou acima mostra todos os possíveis valores verdades das frases componentes e os de sua disjunção. Estou usando a palavra errada. Vê-se que o valor verdade da disjunção depende dos valores de verdade dos enunciados componentes, chamados enunciados disjuntos, ou seja, é uma função do valor verdade dos últimos. É importante notar que na lógica clássica nós usamos uma disjunção inclusiva, que será verdadeira mesmo quando ambos os disjuntos forem verdadeiros. Então, ou significa, na verdade, nós poderíamos dizer e ou. Pode bem ser que João seja ambos, muito esperto e também meio doido. João é muito esperto ou é meio doido. Mas aí eu quero dizer que pode ser que seja ambos. Isso usa-se na linguagem ordinária às vezes. O ou, isso chama de ou inclusivo, disjunção inclusiva. O ou inclusivo quer dizer João é muito esperto ou meio doido, ou João é muito esperto e meio doido. Ok. Mas há também a disjunção exclusiva, que exclui a possibilidade de que ambos os disjuntos sejam verdadeiros. Ela é mais usada na linguagem comum. Geralmente usa-se ou com um pontinho em cima, quando se quer usar isso. Essa é a tabela de verdade. Se é verdadeiro, A e B, então é falso. Se tudo é falso, é falso. Mas se um deles for verdadeiro, será o resultado verdadeiro. Não se usa na lógica porque isso, como nós veremos, coincidirá com a tabela dos valores de verdade da biimplicação. Não da biimplicação não, mas da negação da biimplicação. Na linguagem ordinária, é até mesmo mais usada. Exemplo, João irá viajar amanhã ou depois de amanhã. Bom, digamos, João irá viajar para Forquilinha para ver a sua mãe amanhã ou depois de amanhã. Pronto. Ela é exclusiva, porque ele não vai viajar amanhã e depois de amanhã, porque ele já estará com a sua mãe. Então, não ambos. Um dos dois tem que ser verdadeiro. Isso eu creio que seja o mais usado na linguagem natural. Vejamos agora o condicional, que na lógica clássica aparece na forma da assim chamada implicação material. E aqui a lógica começa a divergir da linguagem ordinária. A, B. Se A, então B. Essas são as possibilidades de valores. E o que acontece? Se A, então B, só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Senão, ela será verdadeira. A implicação material só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Podemos usar como um recurso minêmico V e falso, e com risco em cima. Ponham isso na cabeça que vocês sabem que só nesse caso será falso, senão será verdadeiro. O verdadeiro não leva ao falso na implicação material. Exemplo, se chove, então o céu está nublado. Simbolicamente, se P, então Q. Não pode ser que chove e o céu não está nublado, ou não tem nuvem alguma. Bom, esqueçamos possíveis exceções. No pensamento empírico sempre existe uma possibilidade de uma exceção. A implicação material pode ser construída apenas com o auxílio dos operadores, não e como. Não é o caso que P e não Q. Ou não P ou Q.
Veja, se A então B, não é o caso que A ou B. O que equivale a não é o caso que A e não B. Por quê? A explicação é simples. Vejamos não A ou B. Ou se A então B significa não A ou B. Só será falso no caso de não A ser falso, isto é, A ser verdadeiro e B ser falso. A tabela de verdade evidencia isso, que você vê que não P, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, Q, verdadeiro, falso, ou é uma disjunção quando tudo é falso, disjunção exclusiva, se tudo é falso, então será falso, mas em qualquer outro caso ela será verdadeira. Só existe essa possibilidade. Não A e não B, não A e não B. Entre parênteses, significa não pode ser o caso em que A seja verdadeiro e que B seja falso, pois afirmar A e não B é dizer que A é verdadeiro e não B é verdadeiro, ou seja, que B é falso. Pode ser isso. Então vocês têm aqui que na tabela de verdade é mostrado que você tem o verdadeiro, o falso, verdadeiro. Verdadeiro é exatamente a mesma tabela de verdade do CA então B. Agora, do ponto de vista da linguagem comum, a implicação material é o conectivo mais contraintuitivo que nós temos, mas é adequado a propósitos lógicos e matemáticos. Considere a primeira linha da tabela. Se o antecedente ou o consequente são verdadeiros, a implicação será verdadeira, mesmo que não exista conexão alguma entre os dois enunciados. Exemplo: se 2 e 2 são 4, então a Terra é um planeta. Considere agora a terceira linha da tabela. O falso implica no verdadeiro. Exemplo: se a lua é feita de queijo, então a laranja é uma fruta. Não tem nada a ver, isso aí é um absurdo. Mas é verdadeiro, porque o antecedente é falso e o consequente é verdadeiro. Considere, enfim, a quarta linha, em que o antecedente é falso implica no consequente é falso. Ora, nós temos que se os cavalos latem, então os cães relincham. Isso fica sendo um enunciado verdadeiro para a implicação material. Absurdo? Nós veremos que não é tão absurdo assim. Objeção 1. A implicação material não captura relações causais nem de grandeza ou de necessidade. Mesmo assim, parece ser uma condição necessária, mesmo que insuficiente, para essas relações. Isso aqui seria a resposta à objeção 1. A resposta realmente, se A realmente causa B, então é verdade que A implica materialmente B. Por exemplo, quer dizer, pelo menos é uma condição necessária e não suficiente para a causalidade. Se o raio causa o trovão, então, dado o raio, nós temos necessariamente, inevitavelmente, o trovão. O filósofo chamado Mach, segundo Wesley Salmon, foi o melhor trabalho sobre causalidade desde Hume. Ele analisou brilhantemente a causação de modo mais complexo através da condição INUS. Eu traduzo como INDS, porque aqui faz sentido, senão em português. Ou seja, o que usualmente chamamos de causa é uma condição em si mesma insuficiente, mas que é parte necessária de uma não necessária, mas suficiente condição. Condição complexa. Olha, o que eu quero mostrar aqui é que a causa, uma vez dada, necessita o efeito. Dentro da fórmula de Mach, isso ocorre. Vamos entendê-la. Causa é uma condição em si mesma insuficiente, mas que é parte necessária de uma não necessária, mas suficiente condição. Exemplo: o cigarro aceso no chão causou um incêndio na velha fábrica.
Nós escolhemos a causa eficiente, essa escolha é feita por razões pragmáticas. Existe uma porção de causa conjugada, de elementos causais conjugados para que haja o efeito. Geralmente, o caso do trovão é o mais simples que eu encontrei, mas normalmente a coisa é bem mais... Mesmo no caso do trovão é mais complexo, mas não importa. É um conjunto causal de fatores, e a gente escolhe aquele que nos importa e diz que é causa eficiente. É preciso que existam outros fatores causais, como se a pessoa deixou cair uma gana de cigarro no chão de uma velha fábrica, e isso causou o fogo, o incêndio. A totalidade dos fatores inclui não só a gana de cigarro nascer no chão, como uma palha que estava espalhada no chão da fábrica, o oxigênio do ar, a construção da fábrica, toda de madeira, etc. Tudo isso são razões, no conjunto, são razões suficientes para o fogo. Mas esse conjunto não é uma razão necessária, pois a causa poderia ser um raio, por exemplo, ou um curto-circuito, ou qualquer outra coisa. E aqui podemos dizer que a totalidade dos fatores causais necessita o efeito. Então, aqui vale ainda como uma pré-condição a implicação material. É mais do que a implicação material, mas certamente a inclui, do ponto de vista da análise de Mackey. Consideremos agora a relação de tamanho. C é maior do que. Se A é maior do que B, então A implica materialmente B. 3 é maior do que 2. O mesmo raciocínio se aplica à necessitação lógica. Se A necessita B, então A implica B. Exemplo, se temos um triângulo, então a figura tem necessariamente 3 ângulos. Vemos que a implicação material pode não ser uma condição suficiente para relações mais fortes, que geralmente são aquelas que a gente usa, mas ainda assim parece ser uma condição necessária. Então, agora uma digressão acerca da implicação material. Segundo filósofos como Wittgenstein, a lógica exprimiria as formas como o mundo pode ser para nós na medida em que este se nos apresenta sempre de modo cognitivo. Isso quer dizer o quê? A forma como o mundo é, a questão de como ele é em si mesmo, é vazia. Mas a forma como ele é, ou pode ser cognitivamente acessado por nós, é lógica. Então, o mundo é lógico, tanto quanto diz respeito à nossa possibilidade de conhecê-lo. Isso significa que a lógica clássica, se nós a levarmos a sério, e eu a levo porque eu defendo a lógica clássica, ela é ubíqua, se aplica a tudo. Outras lógicas poderão capturar condições adicionais, mais circunscritas e com finalidades específicas, até com vantagem, no caso, mas eventualmente sem se restringirem à oposição única entre o verdadeiro e o falso. Mas não as consideraremos aqui. Não quer dizer que eu não dê o direito às lógicas não clássicas, apenas que eu acho que a lógica fundamental é a lógica clássica. Sob essa perspectiva, a implicação material e a lógica clássica parecem capturar pré-condições universais mínimas presentes em todos os pensamentos e raciocínios nos quais opomos diretamente a verdade à forticidade, o que é usual. Ela exprime um extrato basal do pensamento representativo que é ubíquo, e com isso as formas possíveis de nossa representação do mundo. É mais ou menos o que Wittgenstein pensava do Tractatus. O Tractatus se descamba, tem uma porção de erros, mas eu acho que o núcleo central do atomismo lógico
continua válido. O insight central. Objeção 2. A lógica clássica ignora blurred borders, as fronteiras indistintas, os casos em que não sabemos se devemos ou não aplicar o predicado. Nesse caso indeterminado, o princípio lógico do terceiro excluído, há ou não há, aceito pela lógica clássica, não é mais aplicável, pois o enunciado nem é verdadeiro, nem é falso. Melhor então admitirmos uma lógica trivaluada ou multivaluada que rejeite o princípio do terceiro excluído. Aqui, uma pergunta que pode ser bem respondida. Resposta. A lógica clássica ignora as fronteiras indistintas, as blurred borders, com boas razões, posto que elas são inúteis para asserção ou juízo. Uma sentença cujo valor verdade não pode ser avaliado vale tanto quanto nada. Exemplo 1. O enunciado está chovendo pode ser verdadeiro ou falso, mas há circunstâncias entre a neblina e a garoa nas quais não sabemos se está chovendo ou não. Nesse caso, não faz sentido dizer está chovendo, pois não sabemos. Mas faria sentido não ser se está chovendo ou não, que é outra coisa, é um enunciado verdadeiro. Nem faz sentido dizer está chovendo e não está chovendo, ou não está chovendo. Porque é o meio termo, é uma coisa que a gente não tem mais o que dizer. Uma solução seria dizer está havendo um quase chuvisco neblinoso, uma expressão nova. Entendendo com isso gotículas de neblina que parece estar descendo aos poucos. Isso já pode ser verdadeiro. O que nós fizemos aqui? Nós estreitamos as blurred borders. Mas não usamos a mesma linguagem, as mesmas palavras. Com as mesmas palavras, isso aí não poderia ser afirmado nem negado. E seria irrelevante. Então, não temos uma proposição de verdade. Não temos nada que verificar quando nós não podemos saber se está chovendo ou não está chovendo. Dizer está chovendo é uma barbaridade. Dizer não está chovendo é outra barbaridade, porque nós não temos, nós estamos nas chamadas blurred borders, em que a proposição perde sentido, porque não tem mais critérios para sua aplicação, não tem mais condições de verdade. Então o estado da lei de liberdade é verde. Ficou assim desde o início do século XX, mas era castanha avermelhada, reluzente, devido ao cobre que a revestia quando foi produzida. Digamos que veio uma espécie de chuva ácida que desbote o verde, de modo que não consigamos mais saber se ainda é verde ou não. Nesse caso, de fronteira indistinta, essa estátua verde é um enunciado falso? Não. Nem falso nem verdadeiro. Essa estátua não é verde, é falso? Não. Essa estátua não é verde nem não é verde? Também não, porque eu não posso saber. Então, não temos mais como saber. Se aceitarmos 3 como asserção verdadeira, parece que estamos dizendo não é verdadeiro e não é verdadeiro, que é a mesma coisa que verdadeiro não é verdadeiro, o que é contraditório. Mas considerando com mais cuidado, se sabemos se é verde, se não sabemos se é verde ou não podemos afirmar que é verde ou que não é verde. Tudo que podemos dizer é, não temos mais como saber se essa estátua é ou não é verde, o que não implica mais em contradição. O último conectivo lógico é o bicondicional. Nós temos aqui todas as possibilidades. E o que é o bicondicional? É um condicional de A para B e conjugado a um condicional de B para A. Bicondicional material só é falso quando um dos condicionais for falso. Isso realmente faz sentido, pois a tabela verdade é a mesma de se P então Q e se Q então P. Que está aqui. Bicondicional é fácil. E faz sentido. É equivalência. Equivalência não é a mesma coisa do que a igualdade.
Equivalência diz respeito aos valores de verdade, que, como veremos, só se equivalem a e B em caso que os dois são verdadeiros ou que os dois são falsos. Então, trata-se de uma noção de equivalência. Esse é o sinal de pré-equivalência e se usa o tridente quando você quiser destacar a equivalência, mas é a mesma coisa. Resumindo, eis as tabelas definidoras de todos os conectivos. Nós só precisamos decorar isso aí para começo de conversa. Você pode tê-las à mão e usá-las sempre. E se você tiver boa memória, em pouco tempo você as terá em mente. Tautologia, contradição e contingência. São termos importantes. Tautologia, se uma tabela de verdade, os valores de verdade, todas as combinações forem verdadeiros, teremos uma tautologia. Na linguagem ordinária, tais enunciados são geralmente ditos analíticos. Exemplo, chove ou não chove. Tá, sempre verdadeiro. Ou está chovendo, ou chove ou não chove. Contradição. Se na tabela de verdade, os valores de verdade de todas as combinações forem falsos, teremos uma contradição. Exemplo, chove e não chove. Isso é um absurdo. Não pode ser. Então é falso. E a negação de uma tautologia é uma contradição, e a negação de uma contradição é uma tautologia. Aqui vocês têm todas as possibilidades de enunciados contingentes, mas aqui nesse ponto, em um, você tem uma tautologia, que todas as combinações dão em verdade. Por exemplo, ou está chovendo ou não está chovendo. Sempre verdadeiro. Agora, aqui nós temos uma contradição. É a negação da tautologia. Está chovendo e não está chovendo. Sempre falso. Podemos dizer 2 e 2 são 4, ou 2 e 2 não são 4. Bom, em 1 temos a tautologia, em 16 temos a contradição. Tautologia e contradição, como nota Wittgenstein, nada dizem sobre o mundo. São, digamos, analíticos, no sentido lógico. E o restante são valores dependentes dos estados de coisas do mundo. Esses são os contingentes, enunciados ditos contingentes, que você tem que verificar no mundo para saber se é verdadeiro ou falso, saber quais os valores dos enunciados elementares. Vemos aqui a razão da estranha definição de implicação material. Ela faz uma conexão mínima entre antecedente e consequente. Curiosidade: todos os 5 operadores podem ser substituídos pelo uso recursivo do conectivo da não conjunção, o Sheffer-Stroke, ou isso aqui, a negação da conjunção, é conectivo de não conjunção. Então, esses seriam os valores do conectivo de não conjunção. Agora, você pode obter a implicação material se você aplicar P, Sheffer-Stroke, Q, dá isso aqui, e agora você usa Q de novo, e vai dar isso aqui, F verdadeiro, FF. Bom, você pode... isso aqui já é a implicação material. E assim você vai obtendo todos os outros conectivos. Podemos usar tabelas de verdade para determinar o valor de fórmulas compostas. Quais os valores de P e se P então Q, então P, então Q? Você tem aqui a resposta. Você primeiro faz isso aqui, se P então Q dá verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Depois você faz P e se P então Q, isso aqui com P, vai dar verdadeiro, falso, falso, falso. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro. Da conjunção só dá, quando todos os dois são verdadeiros, dá isso aqui. Agora você tem o quê? Verdadeiro, falso, falso. E a implicação verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Isso aqui dá tudo verdadeiro na implicação. Isso é uma tautologia. Vemos que estamos diante de uma tautologia. Então, eu
deixe de lado as regras de peso para eliminação de parênteses. Não precisa. Agora, exercícios de avaliação para trazer na próxima aula valendo nota. Eles servem para melhor compreensão do que foi dito. É só ter o trabalho de olhar as coisas anteriores e fazê-los. Estabeleça por meio de tabela de verdade o valor verdade das seguintes fórmulas. Diga-se, então, se são contingentes, contraditórias ou tautológicas. Aqui estão as fórmulas. Eu não vou explicar nada que diz respeito a isso. Vocês terão que parar por um momento isso aí. E aqui estão as respostas. Vocês vão tentem fazer por si mesmos e as respostas já estão aí. Primeiro, uma regra de limitação do bicondicional, importante. Segundo, é uma tautologia, regra de definição do condicional, se P então o que, não P o que, nós já havíamos considerado. A equivalência, regra de definição da disjunção. E a tautologia, regra da contraposição, se P então que, então não que, então não P. Tudo isso vai dar tautologia. Bom, mais exercícios de avaliação valendo nota. Faça as tabelas de verdade e diga se os enunciados são tautologias, contradições ou contingências. Então, nós temos isso aí. Não se P, se somente se P, vocês podem olhar, eu não vou explicar. Tentem fazer e as respostas virão a seguir. Os primeiros dois são contingentes, o terceiro é contraditório e o quarto tautológico. E o quarto exemplifica o fato de que, na lógica da contradição, tudo pode resultar da contradição. Nós vamos ver isso posteriormente. Verdades lógicas. As verdades lógicas, definição, fórmulas cujo valor verdade é sempre verdadeiro porque são verdadeiras com base apenas em suas condições de verdade. Exemplos são as formas há ou não há, não há e não há, se há então há equivale a, etc. e tal. O número de verdades lógicas é infinito. E as que são mais óbvias a gente chama de tautologias. É a mesma coisa. Dá sempre verdadeiro. A negação é uma verdade lógica. A negação de uma verdade lógica é uma falsidade lógica. Contradição. Negação da tautologia. E uma sentença é uma falsidade lógica quando, com base apenas em seus valores de verdade, sabemos que é falsa. Mas tabelas de verdade só revelam a verdade lógica se as sentenças envolvidas forem verofuncionais. Se você tiver uma sentença como Alice acredita que a lua é feita de queijo suíço. Esse enunciado não é verofuncional, pois o enunciado complementar é falso. E mesmo assim, pode ser verdade que Alice acredita que a lua é feita de queijo. E o que tem? É verdadeiro, mesmo que a lua não seja feita de queijo. Então é isso. Essa segunda parte termina aqui.